se habilita a fazer a prece e a mensagem, por favor. Tenhamos todos um dia de paz, de harmonia, abençoado pelo nosso Pai do céu. Vanessa, Thay, bom dia. Eu posso fazer, se ninguém quiser. Tá certo, Rita, você faz a prece de abertura e a mensagem. Você já pode, então, começar. 9h05, já temos o nosso tempo. Que Jesus nos abençoe. Eu vou só O livro, bom dia a todas. O livro é Convites de Sheila, de Clayton Levi. Vamos lá. Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedades surgirem devassáveis, quando a enfermidade física parecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é a luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e realizações da verdadeira felicidade. Eu gosto muito das mensagens de Sheila. Volta e meia eu leio esse livro aqui da nossa irmã. Qual é o nome, Rita? O livro? Convites de Sheila. Obrigada. É de Clayton Levi. Então eu gosto muito, são mensagens curtas, mas elas são muito consoladoras. E a Sheila sempre toca em temas assim, muito do nosso íntimo, de situações que estamos vivenciando no nosso dia a dia. E é isso mesmo, né? Nesses momentos mais difíceis, ela diz que Deus é o alívio, e não tem realmente outra experiência sem ser com Deus. Então ela diz, segue confiando. E quem confia não teme. Quem confia não se abala, né? Mas nós ainda não temos essa, ou pelo menos a maioria de nós, não temos essa fé robusta, né? Mesmo sendo espíritas e tendo conhecimento de vanguarda, de vez em quando a gente fraqueja. É natural, né? É natural pela faixa evolutiva em que estamos. Então, quem desejar, feche os olhos. Senhor Jesus, queremos te agradecer por estas palavras da nossa irmã Sheila, que tocam o nosso coração e que nos levam, Senhor, a pensarmos em Ti, a confiarmos plenamente, pois Tu és, Senhor, dispenseiro fiel. Pedimos pelo nosso estudo, pelos lares que estão conectados, cada um com a sua história, com a sua problemática, com preocupações, que possamos, ao final do nosso estudo, sentirmos, Senhor, a paz e desfrutarmos dela. Pedimos bênçãos para a irmã que vai realizar essa tarefa, com tanto carinho, com tanto amor, que ela possa também, Senhor, ser intuída nas palavras que vai utilizar. Muito temos a te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigada a todas. Então, graças a Deus. Bom dia a todas que entraram agora. Jesus possa nos continuar, né, nos abençoando, nos sustentando em nossas
e nossos desafios. Bom, o estudo de hoje são os trabalhadores da última... Ah, não, peraí. A folha virou aqui, eu não vi. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, não é isso? E nós vamos ver aqui como é que nós vamos identificar, né, o que é falso Cristo, o que é falso profeta, e o item é de 1 a 3, é aquele que fala logo na abertura, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, Jesus, mais uma vez, nos educando, nos catequizando, ele usou de uma parábola para fazer com que a gente compreendesse de forma mais fácil o seu ensinamento e pudéssemos assimilar e deixar ele aqui na nossa consciência para irmos acessando este conhecimento. Então, ele disse: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, pois cada árvore se conhece pelo fruto. Se a gente fosse só pegar esse pedacinho aqui, a gente já estudaria há muito tempo só com ele, né? E como Jesus é sábio, pegar a natureza, as coisas que são mais fáceis para a gente entender e lançar como exemplo, né? Nós, hoje, na nossa atualidade, é mais fácil, a gente já passou por vários períodos de evangelização, mas, naquela época, nós tínhamos a experiência do dia a dia, mas não tínhamos claridade espiritual, maturidade espiritual, para entender o que o Cristo falava, né? Mas hoje a gente já entende. Mas se a gente fosse só analisar com referência à natureza, nós também iríamos entender hoje bem fácil. Porque quando a gente olha para a natureza, nós vemos que cada planta produz aquilo que ela foi programada para produzir. E a programação da planta, né, é um mecanismo diferente da programação nossa. Mas a gente vai entender também que cada uma planta vai produzir de acordo com a sua qualidade. Então, a planta, como Jesus disse aqui, que produz maus frutos, ela não pode ser boa para o consumo, para a alimentação, né? É isso que quer dizer aqui, literalmente. Mas quando nós pegamos e entendemos que o Cristo estava nos alertando também que cada um dos seres criados pelo Pai, cada um produz de acordo com a sua possibilidade. Então, trazendo para nós espíritos encarnados, já na fase homenal, cada um de nós, né, nós vamos entender que cada um de nós vai produzir aquilo que está na possibilidade da nossa evolução. Então, cada um de nós, árvores, homens, né, vamos produzir de acordo com a nossa qualidade. E a gente hoje, graças a Deus, pelo menos nós espíritas, já entendemos que ninguém dá aquilo que ele não tem. Cada um dá e produz de acordo com a sua possibilidade espiritual. Então, se uma árvore boa só dá bons frutos, um ser humano bom só vai produzir bons frutos. Mas um ser humano que ainda não desenvolveu os seus potenciais da alma, ele ainda não tem condição de ser, de que a gente espere que ele vá produzir boas ações o tempo inteiro. Ele está em vias de perfeição.
né? Porque todos nós somos criados puros e ignorantes, e durante o processo de experienciação, nós fomos desenvolvendo aqueles pendores que nós achamos mais fáceis. Então, alguns de nós deixou-se contaminar, alguns, né, pelo egoísmo, pelo orgulho, e esses dois sentimentos, essas duas não virtudes, elas produzem outras coisas, né? A prepotência, a arrogância, produz essa questão do egoísmo, destrói tudo em nós que foi feito para o coletivo. E ao longo do nosso processo de desenvolvimento é que nós vamos melhorando. Por isso que nós continuamos indo e vindo, né? Encarnando e desencarnando, porque é necessário que a gente comece a trabalhar em prol desse nosso melhoramento. São oportunidades. Então, cada um dos seres encarnados, nós homens, vamos produzir de acordo com a nossa consciência, da nossa possibilidade espiritual. Às vezes a gente está em relacionamento com algumas pessoas e a gente se surpreende com determinadas reações, palavras, né? E a gente fica, assim, chocado. Mas o que é que a gente está se chocando? Porque cada um está no seu patamar, em sua possibilidade espiritual, e aí, quando reagem mal, quando temos atitudes que a gente sabe que não são legais, nos chocamos, mas esquecemos de pensar, né, que aquele irmão, ele ainda não tem muito para nos dar. E, às vezes, nós também nos envolvemos em situações que a nossa produção, que a nossa resposta não é uma resposta boa. Por quê? Porque é a nossa condição. Nossa árvore, nós ainda estamos em vias de aperfeiçoamento. Então, nós ainda somos uma árvore que, ora, os frutos vão ser doces, macios, gostosos de se comer, né? Outros momentos, nosso fruto vai sair com gosto amargo, verde, digamos assim. Outras vezes vai estar murcho. E o que é isso? É a nossa condição. Nós ainda estamos numa condição que ora estamos bem, ora não estamos tão bem assim. Então, cada árvore se dá para conhecer pela sua produção. Cada um de nós, seres encarnados, vamos ser reconhecidos pela nossa condição. Quando eu trabalhava na evangelização infantil, a gente fazia uma caixinha. Dentro desta caixinha, nessa caixinha, cada lado a gente abria um buraco, pregava aquele plástico colorido, em cada um cores diferentes, e em alguns a gente punha um marronzinho, que dá cor mais ou menos, e um preto. E botávamos uma lâmpada dentro. E nós íamos mostrando, através do espectro da luz, como são as nossas possibilidades. O que nós estamos produzindo, a gente faz referente às cores. Então, a gente ia mostrando, né? Em determinado momento que estávamos em meio a uma discussão, nós tínhamos duas opções, e aí a gente mostrava. Ou a gente produz luz, que é um azulzinho claro, ou nós vamos produzir o marrom ou preto, né? No espectro marrom ou preto. E as crianças perguntavam, mas tia, por que isso? Aí a gente ia explicar para eles, ora,
Lembra, cada um de nós temos possibilidades para o bem e para o mal. E, de acordo com o que nós desenvolvemos em maior quantidade de nossas possibilidades espirituais, é a resposta que nós vamos dar. Então, nós vamos, ao longo do dia, mostrando aspectos diferentes da luz, da nossa produção, da nossa condição espiritual. Não se colhe, e Jesus continua, não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. A pessoa de bem extrai boas coisas do bom tesouro do seu coração. E a pessoa má extrai mau tesouro, extrai coisas más do mau tesouro do seu coração. Pois a boca exprime aquilo de que está repleto o coração. Então, tem dias, né, que nós estamos mais calmos, mais serenos, mais em conexão com o plano espiritual. É um dia mais suave, é um dia que a nossa produção espiritual está um pouquinho melhor. Então, nesse dia, a gente vai estar mais tranquilo. Mas tem dias que nós estamos mais conectados com o nosso lado mais sombrio, né? São dias que nós estamos um pouco mais distante da conexão com os nossos protetores, com os espíritos de luz, e aí a nossa produção já não é tão boa. Isso quer dizer, gente, que nós, né, como nós somos criados, fadados para o bem, e nessa etapa da nossa evolução, como tem uma amiga que gosta de sempre dizer que hoje, agora, nós somos a nossa melhor versão, porque hoje nós já temos a condição, já desenvolvemos alguns potenciais de nossa alma, que ora, né, nós ainda estamos oscilando, que muitas vezes nós estamos no equilíbrio, outras vezes não tanto. Então, muitas vezes nós vamos estar realmente produzindo diamantes. Nós vamos dar as melhores respostas, nós vamos estar em condição de harmonizar com o outro, mas tem dia que nós não estamos tão assim, não estamos tão atentos à nossa condição. Tem dia que nós estamos um pouquinho mais atribulados, com a mente um pouquinho mais fechado para as influências espirituais superiores, e nesse dia a gente produz mal. Antes, nós ainda estávamos produzindo só no lado negro, nós não tínhamos desenvolvido essa nossa compreensão, nós ainda não tínhamos desenvolvido um pouquinho do nosso potencial de amor, então nós não tínhamos a condição de movimentar o amor através da caridade, nós ainda não nos compadecíamos com a dor do outro, não tínhamos condição de nos pôr no lugar do outro. Então, na versão anterior, a gente ainda não tinha desenvolvido muitos potenciais, mas hoje, nossa condição é um pouco melhorada, mas ainda vamos encontrar muitos dos nossos irmãos em uma situação muito difícil, em condições lastimáveis de evolução espiritual. Então, nós não podemos exigir dele, né, nem esperar que ele seja melhor do que ele tem condição de ser. Não agora, mas nós que já despertamos, principalmente nós que já conhecemos, já estamos nessa doutrina que nos esclarece. Então, nós não podemos mais ficar parados no lugar, produzindo como sarças, que não produzem um fruto bom, ou produzindo espinhos. Também hoje nós não podemos mais fazer isso, né? Hoje, no nosso processo, a gente já adiantou, nós já estamos na condição de produtores
de frutos mais doces. Às vezes a gente, claro, não está tão bem, mas nós temos que nos esforçar para produzirmos o melhor possível. Nós temos oportunidades no dia a dia que são justamente para esse nosso desenvolvimento. Se nós estamos na condição que nós estamos hoje, de trabalhar e de desenvolver os nossos potenciais, diminuir a ação do nosso orgulho, diminuir a ação do nosso egoísmo, produzindo, trabalhando em nós para sermos o melhor possível. Hoje nós já temos essa condição. Então, quando a gente vai entender os ensinamentos do Cristo, olhemos para nós e perguntemos para nós mesmos: como é que eu quero que a espiritualidade me encontre? Qual é o espectro de luz que eu quero utilizar na minha constância, na minha experiência do dia a dia? Qual é a minha condição espiritual? É a daqueles que ainda se melindram? É daqueles que ainda se fecha como aquelas plantinhas sensitivas ao toque do outro? Ou eu quero ser aquela que está expandindo e exalando o perfume do amor? Como é que eu quero ser encontrada quando eu retornar para a pátria espiritual? Os espíritos inferiores, né, os nossos irmãos de caminhada, que ainda não se permitiram o esclarecimento, o desenvolvimento das virtudes, ainda estão presos no sentimento do ódio, da vingança. Como é que eles encontram o alvo? Como é que eles encontram aqueles que os feriram? Pelo que ele exala. Não é que ele vai procurando o rosto, esse aqui parece, esse aqui. Não, através de espectros de fotografia. Não. Ele vai encontrar pelo perfume que exalamos, pela cor que emanamos e pelas ondas que nós emitimos. Como uma pedrinha que jogamos no lago, que está com as águas paradas. As ondas vão se propagando. E eles vão nos encontrando. Um instante pode propagar no espaço infinito e encontrar resposta energética imediata. É a produção dos nossos frutos. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Como estão meus pensamentos? Como estão meus sentimentos? Na minha relação diária, como é que eu estou com o meu próximo? Porque são esses os nossos frutos. É assim que nós vamos nos fazer ser reconhecidos, através das nossas respostas à experiência do dia a dia. Por isso que Jesus usa sempre a natureza, porque é muito mais fácil para a gente entender, né? Muito mais fácil. Aí vamos adiante. Guardai-vos, aqui quem nos trouxe essa primeira parte foi Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. O item 2 vai falar para guardarmos, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que se apresentam a vós cobertos de pele de cordeiro, mas por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma má árvore não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, então, por seus frutos.
São Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas. Oh, meu Deus, quem são esses? Como é que nós vamos identificar aqueles que se mascaram de bons e que, na verdade, não são? Cristo já nos ensinou que basta a gente observar nas ações o que ele produz. Porque, por mais que a pessoa se apresente como pessoas de bom caráter, pessoas boas, ele não mantém aquela máscara, ele não sustenta essa máscara o tempo inteiro. Então, nós vamos identificá-las no dia a dia pelo que ela vai produzindo. Como é que essa pessoa o tempo inteiro? Nós sabemos que nós não conseguimos sustentar todo tipo de ofensa. Nós não conseguimos sustentar a máscara em todos os momentos, porque tem experiência que vai despertar em nós aquilo que nós ainda não educamos. Então, como é que nós vamos identificar aquele que está coberto com pele de cordeiro? Na experiência do dia a dia. Quais são as respostas que ele vai dar pelos estímulos que ele vai recebendo? Como é que eu vou me conhecer hoje se eu já estou numa condição de evolução maior ou involução? Em qual condição que nós vamos nos encontrar? Essa é uma análise pessoal. Eu me analisando, eu vou me conhecer. Mas o outro, eu não posso dizer como o outro é, sem que eu observe como é as suas reações diante de todos as situações que se apresentam. O cuidado que é nos convidado, que nós somos chamados a ter, é o cuidado da gente não se deixar enganar pelas aparências. E nem enganarmos os outros com a nossa aparência. Lembrando sempre que nós estamos numa fase que ainda oscila, ora para mais, ora para menos, como as ondas do mar que vão e que vêm, num processo contínuo. E a proporção que isso vai acontecendo, a gente vai acomodando, nos evoluindo, e essa oscilação é o retrato perfeito do que nós somos. A gente não consegue sustentar uma máscara de bom o tempo inteiro, porque ainda não somos bons. Bom a gente usando o nosso termo, porque o Cristo diz que bom só o Pai. Mas nesse termo que nós conhecemos, né, que a gente fala. Então, nós não somos espíritos, então, altamente desenvolvidos. Nós somos espíritos que estamos em desenvolvimento. Então, nesse processo de desenvolvimento, nós vamos ter essas oscilações condizente com a nossa condição espiritual, condizente com o que nós já conseguimos desenvolver em nós mesmos. Então, é fácil a gente identificar aqueles que se apresentam como profetas, se apresentam como espíritos evoluídos, por exemplo, numa mediúnica, né, nos nossos processos de desenvolvimento mediúnico, a gente vai aprendendo ao longo das nossas experiências que como é que nós vamos identificar aquele espírito que se apresenta para nós como um espírito evoluído, como um espírito que já está numa condição melhor do que a nossa. Como é que nós vamos identificar se ele está no plano espiritual e nós estamos aqui? Através da energia que nós vamos recebendo. Porque nós podemos enganar com a fala, enganar durante um certo tempo com as nossas ações, mas nós não conseguimos nos enganar ou enganar o outro com a emissão das nossas energias.
a energia que nós produzimos, ela não tem como ser mascarada. Então, como é que eu sei que esse ambiente onde eu estou, ele me fará bem? Como é que eu sei que esse ambiente está equilibrado, que as pessoas que estão aqui são pessoas mais equilibradas? Sentindo a energia que está naquele local. Esse local é bom para mim, porque a energia que ela está me acalma, me sereniza, mexe com o meu lado melhor. Mas, se eu estou em algum lugar, se eu estou em alguma experiência, e nessa experiência, eu... Peraí, gente, que me pediram aqui o link do Evangelho. Se eu estou numa experiência e essa experiência não me é boa, o local que eu estou não vai me trazer bem-estar, como é que eu vou sentir? Sempre isso. Às vezes a gente entra num lugar e a gente se sente desconfortável, né? Aquele lugar não nos está muito bem. O que é isso, senão a energia das pessoas que estão ali? A energia agitada, ou a energia... Às vezes você está tão bem, você chega no lugar, logo daqui a pouco você começa a sentir que as suas vibrações não estão mais tão confortáveis, você começa a sentir até um incômodo de aquele sentimento de agitação. É porque o ambiente está impregnado pelas energias que as pessoas que estão ali estão produzindo. Você vai ter a condição de perceber se aquele lugar lhe convém ou não. Porque nós também só vamos nos sentir bem naqueles locais que se assemelham às nossas vibrações. É claro que as vibrações na sintonia mais alta vão nos acolher, e nós vamos sentir um bem-estar. Mas as energias que estão mais inferiorizadas, nós vamos sentir e nós vamos nos incomodar ou não. Quando eu entro no ambiente, né, em que as energias se casam com a minha, está muito fácil. Mas aquelas que vibram um pouco mais embaixo, aí a gente sente, a gente percebe. Então, nas nossas experiências do dia a dia, na nossa convivência, nós temos que estar atentos para as energias, muito mais do que pelas palavras, do que as palavras. Porque com as palavras nós enganamos, com as energias nós não conseguimos enganar. Existem pessoas que falam até muito pouco, e quando nos abraça, ela nos abraça com os braços, com o espírito, e a gente se sente reenergizado. Há outros que nos incomodam, porque é característica da produção, da condição espiritual daquele ser. Então, eu não posso exigir do outro que ele tem o que ele ainda não tem condição de me dar, mas eu tenho que exigir de mim, de melhorar a minha produção. Eu tenho que melhorar a minha condição evolutiva. Eu só sou responsável por mim. Então, é por isso que Jesus sempre nos convida a nos autoconhecer. Porque quando ele fala que é conhecido o outro, né, pelo que ele produz, ele está nos convidando a nos autoconhecer. Se conheça, se perceba, saiba como é que você se encontra e melhore-se. O autoconhecimento é muito importante, porque nós só vamos conseguir realmente realizar a reforma íntima que nós nos propusemos, que nós temos a necessidade de desenvolver, se nós nos autoconhecermos. Porque a gente até se ilude conosco, nós nos iludimos conosco mesmo. Eu já estou numa condição boa, eu estou calma, eu estou serena.
Eu já consigo me relacionar com o outro sem estourar. Eu já consigo dividir. Se alguém pegar algo meu, eu já consigo resolver tudo no equilíbrio. Será? Será que se você for chamado a uma experiência mais difícil, você vai conseguir manter isso que você disse que já está em condição? E é aí que a gente precisa realmente se conhecer. Ah, eu sou uma pessoa paciente. Ser uma pessoa paciente no meio de pessoas equilibradas é muito fácil. Ou de pessoas que já me temem, que já têm medo de mim, é muito fácil. Mas estar numa experiência desafiadora vai lhe mostrar se você realmente já está nessa condição ou não. Olhe para o seu dia a dia com clareza. Como é que eu estou nos meus relacionamentos sociais? Eu ainda uso minha máscara? Se eu ainda uso minha máscara, quer dizer que eu ainda não estou em condição de estar produzindo o que eu digo que produzo. Eu estou no meu ambiente de trabalho. Como é que eu ajo com o meu subalterno? Como é que eu ajo com aquele a quem eu sou subordinada? Como é que eu me comporto com aqueles que são meu próximo dentro do meu lar? Como é que estão minhas relações com meu filho, com meu cunhado, com meu esposo ou minha esposa, com meu amigo? Como é que eu estou nas relações com aqueles que são meus subalternos até dentro do meu lar? Quando eu passar a me observar, eu vou me conhecer. Quando eu começar a me entender, eu vou me conhecer. E é nesse autoconhecimento que eu vou começar também a buscar o meu melhoramento espiritual. Sem um autoconhecimento, nós não conseguimos com facilidade, né? Facilidade entre aspas, esse melhoramento. Nós vamos no empurra e no truque. Mas quando eu me conheço, quando eu sei das minhas fragilidades morais, eu preciso trabalhar as virtudes. Eu não ataco os defeitos, eu ataco, né, digamos assim, eu me dedico a desenvolver as minhas qualidades. Se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu preciso ter o cuidado de começar a desenvolver em mim a paciência. Eu não ataco o defeito, eu me empenho na virtude. Eu sou uma pessoa que, no meio de uma conversa, eu sou ferina. Eu sou uma pessoa que gosta mesmo. Eu devasto a vida de um. Tem gente que ainda acha maravilhoso. Ninguém me fere, não, porque com as palavras eu destruo um. E acha aquilo uma beleza, né? Mas se eu identifico isso em mim, eu preciso, com urgência, trabalhar a virtude. Eu preciso trabalhar a virtude, me autoconhecer, observar que eu sou uma pessoa ferina, que eu sou uma pessoa que usa a palavra para destruir. Eu preciso entender que a palavra foi construída, nos foi permitido falar para criar pontes, onde o amor vai e vem. Como é que eu construo uma ponte para destruir o outro? Então, não é uma ponte, é um ataque. Então, eu preciso trabalhar a educação da palavra, a educação do pensamento.
Se eu não concordo e eu não posso contribuir para o bem, que eu me encale e comece a exercitar o meu pensamento no bem, fazendo uma prece, contribuindo com a prece para harmonizar o ambiente, para calar o caluniador. Primeiro eu tenho que calar o caluniador que eu sou. É autoconhecimento. Trabalhando com a virtude. Eu posso não dominá-la ainda, mas eu estou começando a exercitar, a fazer uso. Ora eu consigo, ora eu não consigo. É a oscilação. Mas no meu dia a dia, eu sou convidada a isso. O evangelho de hoje é esse convite ao nosso autoconhecimento, a trabalhar as virtudes em nós, me autoconhecer, para que os meus frutos sejam identificados como frutos saborosos, como frutos bons. Tende cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade em muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois haverá falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, ao ponto de enganar, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, itens 4, 5, 11, 13, 23, 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, é esse o nosso evangelho de hoje. Porque para a gente conhecer os embusteiros, nós precisamos conhecer as virtudes. Então, nós precisamos nos melhorar. Essa parte aqui que o evangelho nos trouxe, cuidado para que ninguém vos engane, hoje mais do que nunca. Quantos falsos profetas? Quantos dizem que falam em nome de Jesus? Quantos se apresentam como ovelhas, vestidos de cordeiros? Quantos se apresentam como representantes de Deus? E a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não se deixe enganar e seja aquele cego conduzido por outro cego. Então, ambos cairão no buraco. Então, a gente precisa estar atento. Primeiro, nos conhecendo. Porque se eu me autoconheço, se eu me conheço, se eu faço a minha autorreflexão, então se torna fácil eu não me deixar ser enganado pelo outro. Mas eu também não me engano comigo mesmo. Porque o outro, ele é livre para fazer o que ele bem quiser entender. Eu só não posso me deixar ser enredada por ele naquela energia ruim, naquelas produções infelizes. Porém, quando eu me autoconheço, eu tenho um compromisso com quem? Eu tenho um compromisso comigo. O meu primeiro compromisso no campo da reencarnação e da encarnação é comigo. O espírito que eu tenho a responsabilidade sou eu mesmo. Então, eu tenho que me autoconhecer. Eu preciso fazer reflexões em torno do como e da minha condição. E eu preciso me empenhar, me exigir de mim mesmo. Redundância, gente. De ser um pouco melhor hoje do que eu fui ontem, para que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. E isso é uma construção minha.
Isso é uma necessidade minha, e só eu posso fazer por mim. E só eu posso estar construindo em mim um ser melhor. E estar atenta para não ser engabelada, para não ser enganada, para não me deixar enredar nas situações negativas. É isso que eu não posso, porque também eu me comprometo. Se eu me deixo enredar pelo outro, eu estou me comprometendo. Então, o meu trabalho de autoconhecimento é esse. Me autoconhecer para me transformar, me melhorar. E eu não vou atacar o defeito, eu vou me empenhar no desenvolvimento das virtudes. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesse caminho que nós nos propusemos realizar, nessa viagem de autoconhecimento e de transformação. Então, é o que tenho para hoje, meus irmãos. Quem se habilita a fazer a prece de encerramento e a magnetização de nossas águas? Todo mundo Eu pegou. posso fazer, Eliane. Muito bem, Vandeci. Vou fechar meu áudio. Vanessa, deixa eu só te pedir para você colocar o nome de Alaide Rafael, que é a mãe da nossa amiga Tânia, que participa aqui do nosso Evangelho aos Domingos, sogra de Kátia também, que são de Ilhéus, que ela desencarnou essa semana, tá? Por favor, Alaide obrigada. Rafael? Isso. Tá bom. Vamos, então, levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a meu Deus, meu Pai, Jesus, meu Mestre Senhor, nossa Virgem Maria Santíssima, a legião de bons espíritos, aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos nesse domingo, começando o nosso domingo, o Evangelho, com a palavra do Senhor, que a gente possa aprender um pouquinho mais desse Evangelho sempre, colocando em prática nas nossas vidas e trabalhando a nossa reforma íntima. Fazendo as nossas vibrações, então, vamos vibrar por todos os seres encarnados e desencarnados, então, em especial a Laide Rafael, que encontre luz, que encontre os espíritos amigos na sua desencarnação, o desencarne, vibrando por todos os países, principalmente aqueles em conflito, vibrando pelo nosso Brasil, pelos seus governantes, que eles possam pensar mais no nosso povo e não em si mesmo. Vamos vibrar por todas as pessoas que estejam precisando de uma vibração e de uma boa mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, sem emprego, as pessoas nas ruas, pensando agora no frio que já está por aí, aqui em São Paulo, muito frio, as noites geladas, que nossa Maria Santíssima possa colocar o seu manto sobre essas pessoas. Vamos vibrar pelas pessoas que estão em hospitais, em abrigos, presídios, orfanatos, asilos, que todos possam receber a luz dos bons espíritos. Vamos vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Que os bons espíritos possam nos visitar, eliminando toda a energia negativa do nosso lar, que a gente possa vibrar em luz. Vamos pedir para a purificação das nossas almas, que elas possam receber o remédio que precisamos, seja para os nossos males físicos ou espirituais. Agradecendo, então, mais uma vez aos nossos benfeitores, a Deus meu Pai, Jesus meu Mestre, Nossa Maria Santíssima, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos mais uma vez em seu nome, Senhor, pedindo para que possamos nos encontrar na próxima semana, nesse mesmo horário. E vamos terminar com a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigada, Senhor, obrigada pela oportunidade. Um domingo abençoado a todos. Obrigada, pessoal. Que assim seja. Obrigada, que Jesus nos abençoe sempre. Tenhamos todos uma semana de paz, de luz, e Jesus possa nos abençoar. Que assim seja.